Olá, sejam bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os que ouvem este vídeo. Hoje é 12 de abril de 2023 e neste vídeo nós queremos falar sobre a luta contra o mundo espiritual. A luta contra os príncipes, os principados, as potestades. A luta contra o diabo e não contra as pessoas. Nós até podemos discordar e até devemos quando algo está fora da palavra de Deus. O que nós não podemos é atacar, confrontar pessoas, gerar um clima de guerra, entre aspas, com as pessoas, com outros cristãos, com outros evangélicos, com pessoas que professam até mesmo outra fé. O livro de Efésios, capítulo 6 e o verso 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, os seres espirituais do mal, os anjos caídos, habitam nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, em outro texto, no verso aqui em Efésios, capítulo 2 e o verso 2, ele chama o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Então, nós não podemos lutar contra as pessoas. A nossa luta não é contra o nosso vizinho. A nossa luta não é contra o nosso irmão de sangue, nosso parente que é de outra denominação ou de outra religião, ou porque ele seja até ateu. A nossa luta não é contra os espíritas, contra os budistas, contra as pessoas das religiões afro, contra as pessoas espiritualistas. Não, a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra Satanás e todo o seu exército, porque aqui no texto, o verso 12, o apóstolo Paulo ele nos mostra que existe um reino organizado, um reino espiritual organizado e dividido em hierarquias. Ele mostra aqui, a nossa luta é contra os principados, são anjos de alta patente que foi lançado juntamente com Satanás na ocasião da sua queda, quando se rebelou contra o Todo-Poderoso. A nossa luta é contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Você lembra que quando o anjo Gabriel, lá em Daniel, veio trazer as revelações dos fins dos tempos, e o anjo Gabriel ficou detido pelo príncipe da Pérsia, e Daniel ficou ali 21 dias, né? E quando o príncipe ficou ali também, o anjo Gabriel ficou 21 dias, o príncipe da Pérsia ficou detendo o anjo Gabriel. E foi preciso o anjo Gabriel, que não é um anjo de guerra, é um anjo mensageiro para mensagens especiais, é um anjo que assiste diante de Deus, como ele falou, né? Aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus, se não me foge a memória, ele disse que era o anjo que assistia diante de Deus. Ele disse Samaria, quando ele
veio trazer o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, o anjo Gabriel não podia lutar contra o príncipe da Pérsia, mas ele chamou o príncipe de Israel, que é o arcanjo Miguel, o anjo-chefe, porque arcanjo é a palavra arque, vem do grego, que quer dizer arque, quer dizer chefe. Então, anjo-chefe, arcanjo, mensageiro-chefe. Então ele veio e retirou aquele príncipe que estava detendo o anjo Gabriel de trazer a mensagem para Daniel. Então a luta de Daniel não era contra as pessoas, não era contra os babilônicos, não era contra os príncipes da Babilônia, contra os governadores da Babilônia, contra os presidentes da Babilônia, contra as pessoas, os habitantes da Babilônia, que viviam na idolatria, adorando outros deuses. A nossa luta é contra o diabo. Então a luta de Daniel era contra aquele príncipe. Daniel travou uma luta com ele em oração. Foi preciso que o anjo Gabriel pedisse para que o anjo Miguel viesse, que é o arcanjo, para socorrê-lo, para tirar aquele príncipe que estava detendo ele, de trazer a mensagem para Daniel. Trazendo para os nossos dias, para o nosso contexto, nós vemos que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra carne e sangue. Quando Paulo fala carne e sangue, está falando de seres humanos, porque os seres humanos são constituídos por carne e sangue. Isso pode ser qualquer pessoa, pode ser o seu amigo de trabalho, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu parente, tio, tia, irmão, filho, esposa, marido, tio, pode ser, enfim, até o seu próprio inimigo, aquele que se constitui, que se diz seu inimigo. Nós não temos inimigos, nós não devemos ter inimigos constituídos por nós. Se temos inimigos, são pessoas que se constituem inimiga nossa. E o Senhor Jesus mandou amar os inimigos, porque nós temos inimigos carnais, porém nós não constituímos no nosso coração que aquelas pessoas são nossas inimigas. Por quê? Porque nós somos nós que queremos confrontar, que queremos ter como inimigo, que queremos viver numa guerra contra esses inimigos. O Senhor Jesus mandou até amar os nossos inimigos, ou seja, aqueles que se constituem nossos inimigos, porque nós temos que ter apenas um inimigo, que é o diabo e todas as suas hostes espirituais da maldade, que Paulo fala aqui, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vivemos num tempo de muito confronto, pastor contra pastor, youtuber cristão brigando com youtuber cristão, confrontando, atacando, atacando pessoas que por uma questão de má interpretação ou por uma questão de não entender realmente que a volta de Jesus ela não pode ser marcada, que Jesus não vem no dia marcado, coisas dessa natureza. O que nós não podemos é confrontar, guerrear, criar inimizade, criar mágoa no coração, ter algo contra alguém, O Senhor Jesus disse que se nós formos levar a nossa oferta no altar e alguém, e nos lembrarmos que temos algo, ou melhor, que o nosso irmão tem algo contra nós, não é nem nós termos contra ele, é o irmão ter algo contra nós. Vai, deixa a tua oferta no altar, se reconcilia com teu irmão, volta e entrega a tua oferta, e aí a oferta será aceita. O Senhor Jesus está mostrando que não pode haver essa briga, essa barreira no coração, do nosso coração, para com irmãos, para com pessoas, seja elas quais forem. Na cruz o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele disse isso àqueles que o crucificaram. Então nós temos que ter a conscientização
de que a nossa luta é contra o diabo, não é contra, não guerreie contra o seu irmão de sangue, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é de outra denominação, se ele é de outra religião, seja ela qual for a religião, se a religião é contrária ao cristianismo, ao evangelho. Nós não podemos ter inimigos humanos, inimigos mortais. Nós até temos constituído-se ele por ser nosso inimigo. Eles se declaram nossos inimigos. E aí nós temos que orar por eles e amá-los. Amai vossos inimigos, bendizei quem vos maldiz, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Mas que nós, no coração da gente, temos alguém como inimigo, eu particularmente não tenho ninguém como meu inimigo. No meu coração, posso até ter alguém que se constituiu meu inimigo. Portanto, a gente não pode lutar contra carne e sangue. Temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os seres espirituais, contra os demônios, Satanás e todo o seu inferno. Mas o que nós temos visto nos últimos dias, e eu já vi vídeos aqui no Facebook, no YouTube, pastor brigando com pastor, pastor agredindo pastor, pastor debatendo pastor, pastor confrontando pastor, até ameaçando pastor, pastor ameaçando pastor, e fica nessa situação. Nós não podemos viver isso. Nós somos de Deus, nós somos da paz, nós somos cristãos. É isso que nós somos. Temos que procurar viver a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 12 e o verso, vamos ver aqui para confirmar, Hebreus capítulo 12, deixa só eu confirmar aqui, e eu gosto desse texto. Vamos ver aqui, Hebreus 12 e 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, a paz é importante que nós vivamos com as pessoas. Seja no seu trabalho, se você tem uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que persegue você, uma pessoa que odeia você, uma pessoa que confronta você por questões religiosas, por questões políticas, por questões profissionais e etc. Ou porque não gosta mesmo de você, não vai com sua cara, como se diz. Você tem que orar por ela. Você tem que deixar o seu coração ser quebrantado. E você dizer, ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa, atua na vida dela, liberta, transforma. Você não pode criar uma guerra, você não pode ficar inimigo daquela pessoa. Com ressentimento, mágoa, rancor no coração. Daqui a pouco você está com a raiz de amargura por questão de uma inimizade. Então isso não é permitido por Deus, isso não agrada a Deus. Nós vivermos em inimizade, nós vivemos confrontando irmãos, nós vivemos confrontando pessoas de outra denominação, né? Apontando pessoas de outra igreja, de outra denominação e etc. Então nós temos que realmente confrontar o diabo. Por quê? Porque existe um reino organizado por Satanás que confronta, que vive em disposição de lutar contra nós. Todos os dias essa guerra é real. É uma guerra espiritual, no reino do Espírito. E nós não podemos enxergar com os olhos materiais. Só podemos ver isso pela fé através dos olhos espirituais. Então nós temos que confrontar não as pessoas. Nós temos que lutar não contra as pessoas, o vizinho, o amigo, seja quem for, o colega de trabalho, seja quem for o seu vizinho. Você não pode confrontar. Aquele que confronta você porque você é cristão, na sua casa, na sua família, né, que é de outras religiões ou de outras denominações, deixa eles confrontar, eles vão responder a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo disse isso. Todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Além do que, aqueles que irão comparecer ao grande trono branco vão prestar conta. Está tudo escrito.
Tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você executa, todos os nossos atos, palavras, atitudes, pensamentos, tudo está registrado nos livros. Se tivermos o nome escrito no livro da vida, escaparemos do lago de fogo. Mas se não tivermos, é lago de fogo na certa. Não tem para onde. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você. Eu queria só trazer esse vídeo acerca desse assunto, porque tenho visto nos últimos dias isso. Pessoas cristãs, pastores, confrontando pastores, irmãos, confrontando irmãos, pessoas de outras ideias, de outras doutrinas, de outras interpretações, né? Acerca de assuntos bíblicos, acerca da volta de Jesus, ou pessoas que de repente marcaram datas e aí outro vem e confronta porque não aconteceu o arrebatamento e fica nisso. O que nós temos que fazer é lutar contra os espíritos imundos e não contra carne e sangue, não contra os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, parentes, etc. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, ótimo fim de tarde, bom início de noite, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Fiquem todos com Deus.